Hello, Hello, good morning, or good afternoon. good afternoon. So, how are you today? I'm fine. And you? Mm-hmm. Me too. Okay. So, that's it. So, are you going to work today or not? No, today and tomorrow I will be off. Mhm. Okay. Today and tomorrow. Good for you. Yeah. So, let's start here with part one. Okay. Okay. Hmm. How can airline companies improve the working conditions of pilots? Oh, the pilot, the line companies just need to adjust the schedule for we as pilots to work with more time to rest appropriately to perform a flight as well. And I believe that almost airline companies already are doing, they are doing these actions to improve the work condition for crew members. Okay. You're already taking actions. Yeah? They are already taking actions. For us pilots to work. Yeah, for us, not for we, us, or for we. No. So for us pilots to work. For us pilots to work. Yes. Okay, they are already taking actions. That's the collocation, taking actions. So, and I intended to say for yes for us as a pilot, for us pilots, yeah, uh, to you said for hide we as pilots. No. For us pilots. Yeah, for us pilots. Yes, yeah, yes, it's they go straight to the point for us pilots. yes. And why does a pilot need to maintain situational awareness at all times? Sorry, could you repeat, please? Why does a pilot need to maintain situational awareness at all times? It's a very difficult question to explain. Mainly because the pilot needs to maintain a situational awareness all the time, mainly during the flight. And to maintain a good situational awareness, the pilots need to take actions, to take in action uh, before some emergency situation happen. But so situational awareness, it's involved everything that are involved about the flight. And then it's very important, it's very important involves, okay, it's very important for us as pilots to keep alert all the time during the flight to maintain the situational awareness in a good level to avoid some risk for a flight. Explain Yeah, is right. yeah. Explain. Yes. Explain. Explain Okay. involves right too. Yeah. Involves. So you said is involves. You put a verb to be in the middle. No verb to be. So then situation awareness involves. Yeah. Situational awareness involves. Okay. Yeah. But can you tell me again? I'm not sure about the content. If you really answered the question. Yeah. So going straight to the point. The core of the answer I already know.
So when you look at a question, I do this. Why does a pilot need to maintain situational awareness at all times? And then I think like that. Porque se não fizer, vai comprometer a segurança do voo. Esse é o core. Agora você tem que enrolar mais um pouco para chegar nesse core, nesse ponto. Então, quando eu olho para uma pergunta, eu já faço isso. Why does a pilot need to maintain situational awareness at all times? Sempre quando tem uma pergunta com why, eu me pergunto, eu sempre faço a pergunta contrária. Porque se eu não tiver, isso acontece. Why do pilots need to have a medical certificate? Porque se eles não tiverem, isso acontece. Quando você faz essa pergunta, você acha a resposta. So why does a pilot need to maintain situational awareness at all times? So tell me again and emphasize this core in the end or in the middle, but emphasize this core. To maintain a situational awareness, the pilots need to... It's important. Why does a pilot need to maintain situational awareness? It's important for us pilots to maintain situational awareness because, se tem why, tem que ter because. Então, repete a pergunta, por favor. Why does a pilot need to maintain situational awareness at all times? Okay, it's very important for us as pilots to maintain the situational awareness during the flight, because if the pilot have less situational awareness, it can produce some risk to the safety of the flight, and consequently, it's very, very dangerous situation to deal with, mainly if some unexpected situation would happen during the flight, and because of that, it's very, very important the pilots maintain the situational awareness during the flight. If a situation happened, not would happen. Aconteceria não, se acontecesse. If a situation happened. If a situation happened during the flight. Okay. To make it even clearer, you could maybe explain what situational awareness is to make it clear. Remember, you're not talking to somebody who knows everything about aviation. You need to pretend that you're explaining something to somebody who doesn't know anything about aviation. That's the point. So, of course, the examiner knows. Of course, the other person that is taking notes, they know. Okay, they know. But it's the same as saying Roger. So then you're going to say Roger for everything because they already know. So why does a pilot need to maintain situational awareness at all times? Well, it's very important. First of all, situational awareness is when the pilots are aware of everything that happens around them during the flight. And why is this important? This is very important because pilots need to know what's going to happen. They need to be aware of the fuel consumption, of the alternate airports, of everything, all the problems that happen during the flight, if there are unruly passengers, if there are passengers who have physical or mental problems or health problems. Because if the pilot doesn't know these things, if the pilot doesn't have a high situational awareness, then it's going to compromise the safety of the flight. They could have bad surprises. And that's not what they want or what we want. Pum. Okay. Então, esse tipo de ideia também para te ajudar. Então, para deixar claro, o que é situational awareness? Why does a pilot need to maintain situational awareness? Well, it's very important for us pilots to maintain situational awareness because situational awareness is when the pilots know everything that happens around them around the flight. This can prevent many problems. They need to be aware of everything, of course, and this would prevent risks to the flight, compromising the safety of the flight, in avoiding accidents, avoiding misunderstanding, avoiding miscommunication, and all that. Yeah. Okay, consequently, the flight will be more comfortable for everybody, for the passengers, for the crew, pilots, etc. Can I try again, please? Yeah. Okay. Mainly, situational awareness is pilot knowledge. Yeah. Não combinou mainly na frente. Mainly? Yeah. Mainly é principalmente.
Sabe, eu tava pensando em falar isso mesmo, mas tudo bem. Mas principalmente, o que você ia dizer com principalmente? Porque não encaixou. Principalmente a consciência situacional, eu ia explicar o que era a consciência situacional, para depois dizer porque isso era, e obviamente isso é importante pelo que eu expliquei, entendeu? Mas começa de novo, em português. Começa em português para Ok. te ver. Tá, Principalmente. deixa eu tentar de novo então, rapidinho. To begin with, I need to explain what means situational awareness. Situational awareness is pilot knowledge about everything that happened during the flight. And because of that, it's very, very important to the pilots maintain the situational awareness in high level, and mainly to make the pilots more prepared to taking actions in unexpected situation, and consequently it will reduce the risk of the flight. It will reduce risks to the flight. Risk to the flight. Risk Yeah. to the flight. Take action, not to take actions. Okay, so we just need now organize again, reflect again, and maybe organize. Okay, so this answer was not very confident, so it needs to be confident, so we just need to reflect again and answer. Practice again this question until it gets, you know, accurate in terms of content, in terms of confidence, and etc. Okay. So how can airline company, you said that, sorry. Why do pilots need to have a medical certificate, and how is it conducted? Two questions. Why do pilots need to have a medical certificate? How is it conducted? Every single year, the pilot needs to renew the CMA. CMA stands for Certified Medical Airmanship, I believe that. Yes. Because Okay. in English is different. Yes. So then you don't say CMA. So then because CMA you're following Portuguese, yes, following the sequence in Portuguese. So then you need to say yeah, AMC, yeah, Armship Medical Certificate. Yeah. Armship. Yeah. Yes, it's better forget this word. Yeah. Sorry, you can correct me. Firstly, we as pilots, we need to renew the medical certificate every single year. It's very, very important to maintain the health of the pilots to perform the flight, and consequently it will make the flight safer. And every single year we need to go to the clinic to review and make some exams there, and it depends on the old of the pilot that need to run the tests appropriately for each one. Okay, fazer exames é run tests. I need to go to the doctor to run some tests. Okay, blood test. So, but you could explain more how is it conducted? So we go and then we do, we run the following tests: blood tests, test. So you could give some names, name some tests that you run. Okay, so blood. I think in the material that I sent with answers, there is some parts there with the tests. Read the answers there too, because you can copy things from there. Vocabulary, for example. Okay. The document with 35 questions that were answered out of the 50. So there are 35 that were answered. So there is vocabulary there that you can, words that you can copy, that you can use. Okay. Use the words. Okay. Use anything that it's okay for you. As I told you,
Don't start an answer from scratch. You know, be strategic. You don't have time. So sometimes just think about something. Oh, I like this answer. Use something here, something from your opinion, something from the sentence, something from another. Oh, fiz a minha resposta. Yeah. Yes, where is this question about the certificate? I sent you by mail. Yes, but you did you remember what file it was? Material importante. Material importante. Part one aviation topics. Yes, material importante. Não sei se você viu o último vídeo que eu te mandei, eu bato na tecla desse material importante. Mostro até os meus e-mails aqui. Material importante. Era o título. Material importante. Material importante. Yes, I know, but I didn't remember some question. I was looking for some question about the environment, but I couldn't find, and I didn't remember some question about the medical exam. Yeah. Material importante. Yeah, you need to go to this document. I don't know how you organize the material, but you check the title, material Yes, importante. there is one aviation topics. Yeah, aviation topic. Yes, with answers material. Yeah, that's the one. Exactly this one. Okay. Let me see. Sorry, let me. But there is no subject about medical exam. I'm searching medical. Yes, I found one. What's important to keep the medical certificate always updated? Yes, I found. Okay, so can you read it for me? The answer there? Yes, in my opinion, working as a pilot has a lot of responsibilities because we are transporting a lot of people every day, and an accident can cause a lot of death because of that. We must maintain good health, and how the importance of medical certificate is that it can prove that we have a healthy life, and to achieve that yes, to achieve that we need to eat good food. We need to eat good food, practical sports, Practice. practice sports, and sleep well. Once a year, we must do some medical exams to check the blood pressure, cholesterol, to avoid heart attacks. We must also check the occurrence of our vision and Accuracy and hearing. accuracy of our vision and hearing, and so on. Okay. So, yes. Let me just check here. So some words that are important here. This is question number. What's the number of this question? 21. 21. Yeah. Okay. Yes. In my opinion, working as a pilot has a lot of responsibilities because we're transporting a lot of people every day. In an accident can cause a lot of deaths. Because of that, we must maintain good health. And the importance of a medical certificate is that it can prove, or the medical certificate to update it is important. To keep our medical certificate updated is important to prove that we have a healthy life. So, então você pode alterar frases. And to achieve that, we need to eat good food, we need to eat properly, we need to have good eating habits. Tem várias formas de falar a mesma coisa. Practice sports, sleep well, or do sports, sleep well. Once a year, we must do some medical exams, or we must run tests to check the blood pressure, cholesterol, to avoid heart attacks. We must also check the accuracy of our vision, hearing, and so on. Coisas assim, alguns exemplos de testes que você faz. Blood pressure, check our blood pressure, cholesterol, etc. So,
you can copy ideas, vocabulary from this document. Yes, you don't need to use exactly the same, but you can manipulate sentences, manipulate words, change, use synonyms, but it can give you an idea. So you need to get the idea to avoid, for example, interaction. Interaction is vai para um lado que não deveria ir, não está respondendo meio a pergunta, está meio que fugindo, não respondeu exatamente o que está. Então, pergunta com why tem que ter lá um because, tem que ter uma razão, right? So, next one here. And what could authorities do in order to improve the airport operations? The airport authorities just can reduce the bureaucracy to create a new flights, and it will make it easier the way that the companies need to request new flights around the airports in Brazil. Then I believe that's the mainly is the main difficult situation that the airport authorities need to do to improve the aviation in general. Can you tell me again? What's the pronunciation of this word? What word? In the chat. Difficulty. Yeah, so, and you said difficulty. Yeah, so we need, tem que chegar até o fim, difficulty. Yeah. That's the main difficulty. That's the main difficulty, yeah, they have. Okay, so tell me again. 1 minute, please. Okay. Difficulty. It is the main difficulty. Yeah, that's right. Yeah, that's the main difficulty. That is the main difficulty. Difficulty. Yeah. Okay. What do you want right now? Yeah. What yes, do you want? And what could tell me the question, answer the question again. What could authorities do in order to improve the airport operations? Oh, the airport authorities just reduce the bureaucracy. Yeah, could. Usa o could da pergunta. What could authorities do in order to improve the airport operations? Okay, the airport authority, the airport authorities could reduce the bureaucracy to create the new flights, and it will make the life of the companies easier to create a new flights around Brazil, and consequently there will be more companies and more flights in Brazil as well. Okay. What do you mean by creating new flights? O que seria em português? Criar novos voos? E o que é criar novos voos? Só para entender, porque de repente você pode estar usando um processo que... Para existir, né, mais voos. Ok, to... Maior quantidade de voos, alguma coisa assim. Ok, create those. Eu acho que talvez eles não falariam create new flights, eles falam create new routes, né? Yeah. Porque a gente está falando aqui sobre rotas, então, né? Ter novas rotas que vão aumentar o número de voos, porque vai ter novas rotas. Então, create new routes. Yeah. Or create new flight routes. Aí sim, create new flight routes. Great. The airport authorities could reduce the bureaucracy to facilitate
to facilitate to facilitate the companies to request new routes or new flight routes around Brazil, and consequently we improve the flight routes in this country. to facilitate the creation of new flight routes, facilitar a criação de novas rotas de voo, and consequently, there will be more destinations, more flights in Brazil, increasing the demand and also the number of companies, or there will be more investment, or other companies will invest in Brazil and aviation will grow. Something conectado ao aumento de demanda de pessoas, mais trabalho e de novas empresas e investimento. Né? Everything. Aviation will grow. Essa é a consequência. Ok. So, to facilitate the creation of new flight routes, and consequently increasing the demand, number of airports, number of companies, number of employees, and aviation will keep growing in Brazil. Yes, it's better to say the airport authorities could reduce the bureaucracy and consequently, or better, the airport authorities could reduce the bureaucracy here in Brazil in order to facilitate. In order to in order to create new companies, new flights, and new airports around the countryside cities, and however, to be the aviation greater. However, no. However, entretanto. Sorry? However, entretanto. Therefore. Yes, to be aviation growing. Yeah. Therefore, aviation will increase in Brazil. Yeah, the aviation better in Brazil. Yeah, the aviation will be better in Brazil. Okay. Okay. So that's it. Okay, and how can miscommunication affect the safety of the flight? The miscommunication can affect the safety of the flight mainly when the instructions, when there is a misunderstood during the instruction. It can cause some problems such as runway incursions, near miss, and TCAS maneuver. However, misunderstanding, when there is a misunderstanding, yes, one where misunderstanding can cause boca mais aberta. When there is a misunderstanding. Yeah. When there is a misunderstanding, it can cause some problems such as runway incursion, near miss, TCAS maneuvers, and maneuvers, and so on. Okay. Okay. So that's it. Miscommunication. How can miscommunication affect the safety of the flight? It can affect the safety of the flight because miscommunication can lead to misunderstanding. As the name suggests, can lead to misunderstanding, and consequently, this could lead to accidents or unusual situations or unexpected situations, for example, runway incursion, etc. Yeah. So, and how do you think, no, what do you think about the conditions of aviation schools in Brazil? Actually, I don't know much about that, but I
guess that the aviation schools in Brazil uh, to improve a little bit more, mainly when we are talking about uh, the airplanes of these schools. I believe that maintenance needs to be better in a short time, but nowadays I believe that there is a risk for every student at the schools to have some accident, because I believe, I don't know, right, but I believe that the maintenance staff need to be better to keep the flight safe. Mhm. How do you pronounce this word? Students, Student. students, Yeah, so it's not student, it's student. Okay? students, Yeah. student pilots. Yeah. Student or student. American fala o britânico fala you, stu. E o americano fala student. Yeah. The same with YouTube and YouTube. Yeah. So, americano fala YouTube and britânico YouTube. Okay. So, that's it. Okay. So as you can see, then you reflect more for you to keep these answers on the tip of your tongue. On the tip of your tongue, mas com as suas estratégias de enrolação no dia para não perceberem que tem alguma coisa assim muito rápida, sempre dando uma de gostoso. Mas está tudo ali, tudo na mente, sabe o que você vai dizer. Okay? What are your concerns when you are preparing your flight? My concerns when I am preparing my flights, I just need to rest a little bit more and have a well sleep before to perform a flight. Then I try to wake up early to in order to eat light foods and drink a lot of water. And finally, I need to check some things on my pre-flight, such as weather, possibility alternates airports, and among other things that I need to check before to perform a flight. Okay, so before performing, yes, before Yes. performing. Well, And remember, there was a problem with interaction here. You didn't understand the question. So it's not before performing the flight, it's what are your concerns, worries, preoccupations, priorities when you are preparing your flight, when you are preparing your flight. So sleeping the previous day is not, yes. there's nothing to do with that. So be careful with this question. What are your concerns when you're preparing your flight? Okay, my Then I could concern, start. My main concern or my main concerns when I'm preparing my flight is tom, tom, tom. okay. Okay, my main concerns when I am preparing my flights are the weather conditions, the forecast weather at destinations and alternate possibilities. And mainly, I need to check if every crew members are fit to fly. And finally, I just need to check the route that I need to perform before a flight. Ok, if every crew member is, when you use ever, tudo fica no singular. If every crew member is fit to fly. Yes, weather forecast. Okay, so then that's the answer that they want to hear. Okay, so that's the difference. So, when can a pilot refuse an ATC instruction? The pilot can refuse the ATC restriction mainly when this instruction put the airplane in risk. It's very important for us as pilots to maintain the situational awareness in higher level
to accept or reject some its instruction as well, To accept, or reject the instruction. yes. So the instructions or some instructions or an instruction, but never some instruction. Okay. Yeah. Quer usar o some? Bota o S lá na frente. Some instructions. Yeah. Okay. Okay, 1 minute, please. Okay. Can you ever- You must use is, no, are. When use some food. Okay. Yes. And when do pilots need to perform an emergency descent? The pilot need to perform emergency descent when face some problem with the pressurization of the aircraft, like a sudden decompression or some bleed failures or back failures. However, the pilot needs to perform emergency descent as soon as possible to reach the altitude that's possible to breathe without oxygen systems of the aircraft. Okay. You're using a lot of however. However is entretanto. Okay? Não está batendo com o que você diz logo em seguida. Se você vai dizer however, o que vem logo em seguida tem que contradizer o que você disse antes. Okay. Se é um complemento, é therefore. É tipo assim, por isso, se for um por isso, ou consequentemente, tem que ser um therefore, não um however. Okay. Okay? So, however, é sempre quando você pensar no but. É a mesma coisa que o but. Então, se é isso no que você quer dizer depois, um but, contradizendo o que veio antes, não diz um however, diz therefore, consequently, in addition to that, sei lá, moreover, alguma coisa assim. And what do pilots usually do after the flight? Sorry, 1 minute, please. Okay. Okay, so let's go. Yeah. What do pilots usually do after the flight? It depends on one where we'll be after the flight. If the flight is the last one, I just Go straight to the point, Mozinho, go straight to the point. So, what do you do after the flight? Pensa logo uma forma geral. Tell me, what do you do after the flight? We check this, we check that, check that. Feijão com arroz. Okay. After the flight, I just go to home to rest a little bit more, and then I try to sleep a little bit also to have good days after this flight. In general, that's it that I can do. Yeah. You can also include maybe some procedures right after the flight. So after the flight, I perform some procedures. For example, check the maintenance logbook. I don't know what procedures you do. You think about it. And then right after that, I go home, or sometimes I go to a hotel if I have another flight, I go to a hotel. So, o que você queria dizer no começo, você pode colocar aqui no meio, implícito, assim, de uma forma bem mais leve, sem ficar, depends on the flight. Se for um flight assim. Se for um flight assim,
demora mais, comete mais erros. Então você pode dizer, I go home, or if I have another flight, I go home and rest, or if I have another flight, I go to a hotel and rest too, waiting for another flight. Já está implícito que tem duas situações, ou você não tem voo, ou você tem. Já explicou implicitamente. And then you continue. Then I do this, se tem mais coisas. Então, aí você pode fazer. Então, facilita o seu pensamento, ok? É claro que aqui você não tem como pensar, você está fazendo aula, mas depois que você terminar a aula, que você estiver estudando, toda vez que você entrar numa situação que você enrosca, muda posição de frase, muda forma de falar. Por exemplo, eu vou ao cinema. No cinema eu irei. Em português tem várias formas. É claro que em inglês você tem que utilizar a que mais encaixa na hora de transferir para o inglês. Mas em português tem. No cinema eu vou na semana que vem. Eu vou no cinema na semana que vem. Eu gostaria de ir ao cinema na semana que vem. Então tem várias formas de você falar a mesma coisa. Aí para transferir para o inglês você pega a frase que for mais caxiazinha, que dá para seguir palavra por palavra em inglês, aí é essa que você vai pegar e transferir. Viu que tem frases que do português para o inglês fica um monte de confusão no meio? Troca e faz de uma forma mais separada, separando as frases e quebrando em pedaços. Aí você consegue fazer sem erros. Acabei de colocar aqui nos meus estudos aqui no final, eu sempre coloquei aqui, não falar a verdade, falar o mais fácil. Eu coloquei aqui em maiúsculo. Eu tô colocando um dash aqui do lado e tô colocando evitar falar o depends on. De vez quando eu entro nesse depends on, eu sempre me enrolo. Então, se eu não vou falar a verdade, eu falo que é mais fácil e pronto. Você pode falar, você pode até falar a verdade, mas você tem que encontrar uma forma de você... mas o depends on sempre ferra com tudo. Né? É melhor evitar isso. Escolha uma coisa para falar e fala, do que falar depends on the situation, depends on the situation. Aí começa a enrolar, porque você tem que começar a explicar o porquê que depende e depois explicar cada um deles, entendeu? E esse depende, você pode colocar no meio, mas que nem eu fiz agora. Às vezes está implícito que teve dois lados. Então, aí eu vou para isso. Ou, or. Às vezes o depende é só você colocar o or no meio. Você explica uma coisa, depois fala or, e separa dois lados. Já explicou. I just do two things. Or I go to the home to rest a little bit, or I go to the hotel to rest, to perform another flight, another day. Isso. Mas como fica muito curto, aquilo que eu te falei, explica os procedimentos de término de voo primeiro, aí na hora que você vai colocar, and after that, aí você vai colocar esse ou and ou, quando você coloca o primeiro ou é either, e o segundo ou é or. É sempre assim. Não é or eu faço isso, or eu faço aquilo. O primeiro or é o either, e o segundo or é o or mesmo. É uma regra inglesa, é gramática. Então, na hora que você falar assim, ou isso, ou aquilo, aí você fala, check the means logbook, I do some procedures. Right after that, logo em seguida, or after that, either I go home and rest and stay with my family if I don't have any other flights, or I go to a hotel and wait for the next flight and I rest too. So I stay there waiting for the next flight, and then probably some hours later or the next day, I perform another flight again. Então, você explicou. Você deu either e depois or. Então, tem essa possibilidade também. Ok? So... e você pode, como eu disse, você pode dizer a verdade, mas essa verdade tem que ser explicada de uma forma fácil. É verdade explicada de uma forma fácil, só isso. Você só tem que trocar ordem de palavras ou trocar a forma de como você vai começar. Você viu que você vai enroscar, você tem que primeiro refletir. Reflete. Deixa eu ver primeiro como é que eu vou fazer, como é que eu vou explicar isso. Não, esse modo que eu estou pensando vai me levar a erro. Esse outro também. Deixa eu trocar essa... acertei. Ó. Agora ficou legal. Ó, pronto. Ponto. Deixa eu ver agora como é que eu vou continuar. Não, cometi erro. Não, ok. Deixa eu inverter. Ficou legal agora. Então, aí você vai manipulando. Né? Você pode dizer a verdade ou não. Tem coisas que é melhor não dizer a verdade porque você tem que explicar mais. Você pode se enrolar. Porque nesse caso, por exemplo, só para explicar assim, na hora da prova, uma pergunta que eu não estava esperando, feito assim,
é muito na hora do que é que eu tô pensando sobre a pergunta. Na hora que você me pergunta o que que eu faço depois do voo, pô, depois do voo na minha cabeça, imediatamente, eu não pensei que fosse depois do voo. Em nenhum momento na minha cabeça passou assim, depois do voo, como assim? Logo depois do voo, né? Depois que você me deu a dica para eu falar sobre isso. Para você Por dizer isso, mais coisas, então aham. você engancha dos procedimentos até mais para frente, só para você ter mais Aham. coisas. Senão você vai dizer assim, I go home, e termina a frase. E como você tem que É, responder por um minuto, porque como é que se você vai fosse, encontrar assunto para um minuto? Porque você. porque se fosse a pergunta em português, numa conversa normal, eu falo, eu vou para casa, eu vou para hotel, é exatamente o que eu quero, exatamente o que eu ia falar. Só que eu tenho que falar mais coisas, né? A merda, o ruim da situação é essa, né? Então você tem que É. criar a história, fora falar inglês, né? É, enfim, mas Mas quando você termina o voo, não tem uns procedimentos também? Você termina o voo, você faz o quê? mas é porque na minha cabeça, na hora que você falou isso aí, eu não consigo imaginar, quer dizer, eu não consegui na hora que você me falou pela primeira vez, em pensar logo após o voo o que é que eu tenho que fazer. Na minha cabeça, assim, o que é que você faz? O que é que você faz quando você termina de voar, assim, entendeu? A pergunta ficou entendida na minha cabeça dessa forma. Então eu não consegui em nenhum momento falar as coisas depois do voo. Consegui falar o que é que eu faço depois, né? Tá. Então, se você fosse no banheiro, você ia dizer isso, eu vou no banheiro. Mais ou menos. O que você faz depois? Eu vou no banheiro. Dá uma Não, vontade de fazer xixi. essa pergunta, se fosse feita em português, o que é que você faz depois do voo? Na minha cabeça, o que é que eu faço depois do voo, a pergunta é o que é que eu faço quando eu termino de trabalhar? Entendeu? Na minha cabeça é isso. O que você faz quando você termina seu trabalho? Entendeu? Que pode ser também, se você conseguir. Tanto faz. Você falando uma coisa ou enganchando com outra, contanto que você encontre assunto para dizer, não tem problema. Ah, A resposta seria respondida, né? Tanto uma contra a outra seria respondida. Não seria respondida se você falasse uma coisa que não tem nada a ver com isso, que aí teria problema de interação. se eu falar, se É eu bem falar pouco, amplo, as se eu perguntas são falar pouco, abertas. Né? se eu falar pouco mais apropriado, por exemplo, I just go home, or on the other hand, I go to the hotel to wait the next flight and take rest. Só isso. Aí vai estar pouco. Provavelmente ela vai fazer outra pergunta para Vai fazer um follow-up. Né? follow-up, né? Beleza, mas isso me prejudica, não? Se no follow-up eu responder apropriadamente também, não? Não, não. Tá, Mas você pode não se enrolar mais. Isso que é a questão. Você não entendi. pode Não, deixar suas respostas curtas se ela te fizer uma pergunta que te pegue de surpresa. Então, você pode se enrolar mais. Então, e se ela não entendi. estiver satisfeita, ela vai te puxar. Ela vai tentar interagir com você, seja quem for, não sei se é ele ou ela. Então, deixaria as coisas mais ou menos encaminhadas, né? Assim, para evitar problemas. I just, I just need to fill up the logbook, flights, and then I need to turn off the aircraft, and finally I go to the home to take rest, or go to the hotel to rest too, and waiting the next day to perform a new flight. Ok. Ahn, ok. Dentro, ok. Então, apenas organiza as ideias. Lembra, se você planejar essas 50 perguntas que tem aqui, assim, tiver uma ideia do que vai ser mais ou menos isso aqui, acho que não vai cair muito longe isso aqui para você. Ou seja, se cair uma pergunta muito diferente, não acho que vai cair. Se cair, você me dá Essas um tiro. perguntas, essas Você me perguntas fala. diferenciaram bastante, né, ultimamente, não? Porque antigamente eu lembro que as perguntas eram sempre as mesmas, né? Ah, Por que é que você se tornou um piloto? Continua, pode perguntar. Continua. Qual o aeroporto mais bonito que você já voou? Já foi? Pode continuar, pode perguntar. Todas essas perguntas podem perguntar. Mas antigamente essas perguntas eram bem recorrentes, né? Agora tem umas perguntas novas, né? Tem essas perguntas não. Mas estão bem recorrentes também em relação qual foi o conselho que o seu instrutor deu antes do seu check ride, essas coisas assim. Então, essas perguntas, essas 50, são as perguntas que você tem que estudar. Aham. Estudando essas 50, pode ser uma pergunta parecida com vocabulário diferente. Pronto. Aí você tem que refletir. Não, é a mesma pergunta que eu já estudei. Você não pode achar que é uma pergunta diferente e se enrolar, não. Sacar rapidamente. É a mesma pergunta. Só que apenas Aham. utilizou uma resposta, uma palavra diferente. Pronto. Você não tem para onde. O que mais estudar aqui? São essas 50. Foca nessas 50 perguntas. E 35 já estão respondidas. Que eu mandei as 50 para você, mas mandei 35 respondidas.
Pronto, é só você olhar o vocabulário. Você não tem mais tempo de ficar pensando em, mas eu não concordo, eu quero responder assim. Não, responde o que for mais fácil para você responder, livra-se logo disso e deixa tudo na mente. Pronto. Então, perguntou, pá, 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 pá. Né? Perguntou, pá, 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 pá. Pronto, acabou. Agora tem que ser uma coisa prática. Seja bem prático na hora de estudar. Pergunta 1, tum, respondido. Pergunta 2, tum, deixa eu ver aqui uma resposta também, deixa eu ver uma comparação. Opa, gostei disso aqui. Tananana, pronto, resposta está pronta. Se quiser, grava, já deixa gravado para se ouvir. Ouviu? Essa vai ser minha resposta. No final, você tem as 50 perguntas gravadas para você mesmo, aí você fica ouvindo, ouvindo, ouvindo. Não posso sair disso aqui, vou fugir, não vou falar isso aqui, vou falar isso aqui, vou falar isso aqui. Aí fica na mente. Quando chegar lá, você já sabe o que tem que dizer. Vai se atrapalhar um pouco? Vai. Senão, se não se atrapalhar, você vai tirar 6. Né? Mas 4 já tá bom. Só não pode chegar no 3. Chegando no 4, tá bom. 4 tem bastante erro também. Você fica pensando que 4 é uma pessoa que não erra, que eu errei 3 porque eu errei bastante e 4 não erra. 4 erra bastante, significa que 3 é que errou mais ainda. Só isso. É frequência de erro. Existe nota 2 no Unical? 2, 1. Eu nunca vi ninguém levar 2 ou 1, sempre leva 3. 2 tem gente que tira quando... Porque se você... Sempre vão para menor. Teve gente que já viu tirar 2. Porque tirou um item foi 2 e o resto foi 3, por exemplo. Aí fica com 2. É o item mais baixo que eles dão a nota. Então, se você tirou 3, você fica com 3. Menos que todos os outros tirou 4. Então, é o último item que eles contam. Se tirou um. Agora, eu não sei se acontecer. Vai ser impossível. Aí é impossível. Por exemplo, a pessoa tirar 1 em alguma coisa e 4 no resto. É meio que impossível. Né? Aí fica muito avacalhação. Né? Como é que a pessoa fez essa proeza de tirar 1, por exemplo, em fluência, não fala e tira 4 em gramática. Né? Só que a pessoa abriu a boca para falar e o que falou estava certo. Né? O meu colega que fez o ICAL, que foi reprovado com a menina lá da Azul mesmo, ele tirou 3 em tudo e acho que foi interação que ele tirou 5. Ele tirou alguma coisa 5. Não lembro se foi interação, acho que foi interação. Foi 3, tudo 3 e 5 interação. Eu achei esquisito. Porque interação, talvez ele respondeu tudo rápido, ele tentou responder com informação, deu bastante informação. Isso é interação. Ele respondeu as perguntas corretamente, assim, o entendimento, ele entendeu as perguntas, estava tentando responder, a linha de raciocínio dele, quando perceberam que as respostas estavam certas. Então, ele foi 5 interação, ele interagiu bem. Mas tudo que ele fez, na hora que saiu da boca dele, saiu tudo errado. Gramática saiu errada, vocabulário saiu errado. Mas eles analisaram que ele entendeu a pergunta, ele tentou responder. Ele respondeu rápido, ele interagiu rápido. Ele deu bastante informação. A resposta foi adequada. Você entendeu? Então, provavelmente foi por isso. Agora, eu acho que quando fica muito distante para baixo, tô falando para baixo, assim, por exemplo, de 1 para 4, distância de 2, ok. De 3 para 5, são uma distância de 2 ali, 2 notas. Agora, quando fica de distância de 3 ou de 4, por exemplo, 1 em alguma coisa e 5 na outra, aí fica meio estranho. Aí geralmente você não vai ver esse tipo de resultado, assim, de tudo 1 ou 1 e alguma coisa 5 ou alguma coisa 4. Geralmente vai assim, tá? 3 e 4. 4 em alguma coisa, 3 em alguma coisa, e pode ser que tenha 2 em alguma coisa. Né? Então, distância de 2 no máximo, ou distância de 1 ou de 2 no máximo. Feitas notas que eu tive das outras vezes que eu fiz, era tudo 4 e 5. Na última foram 2, 4 e tudo 5. Na primeira foram 4 e 2, 5, eu acho. Então, nessa última você tirou algum, você não tirou nenhum 5, né, nessa última? Não, nenhum 5. Foi 3 em interação, estrutura e vocabulário, e o resto 4. 3, 3 e 3, 4. Na outra, eu achei a avaliação bem propícia, assim, porque foi 4 justamente onde eu sou fraco, que foi estrutura, vocabulário e pronúncia. E 5 nas outras coisas, né? E eu tirei 3 onde eu tinha 5. Só a estrutura que ficou mesmo o 3. Mas nos outros 2 eu tinha 5. E eu tirei 3 agora. Você tirou 3, nas que você tirou 5, você tirou 3 em interação. Interação que foi uma surpresa para você, né? Interação. Em termos de estrutura, não foi tão surpresa, mas o vocabulário também foi um pouco surpresa, porque, né? Mas é por causa da sua escolha, talvez alguma escolha de vocabulário que você... Aquela coisa que eu te expliquei, né? Acho que você entendeu muito bem. Não foi. Assim,
engraçado, essa prova que eu fiz, foi a que eu saí da prova com a sensação de ter ido pior, delas todas, certeza. Mas, de outro lado, também, foi a primeira prova que eu fiz que eu entendi todos os áudios claramente. Eu não teve um. Sempre nas outras provas tinha alguma coisa que eu não entendia. O que é que o cara tinha falado. A única coisa que eu não entendi durante essa prova foi a palavra que o cara fala na hora que eu reporto que tem um drone voando sobre a gente, o controle fala, confirme, você tem um. Aí ele falava uma palavra, você parou o táxi por causa dessa palavra. A palavra era bem clara, só que eu não lembro agora qual era a palavra, nem lembro o que ela significava. Mas não era, como é que chama? Unhuman aircraft, né? Que é, Unmanned aircraft. unmanned aircraft. Não era isso. Então eu chutei na hora de dizer negativo, porque eu nunca vi nada parecido com aquilo. Não sei o que era. E acho muito difícil ser um drone que ele estava falando. Aí eu falei, negativo, we have a drone fly over us. E aí eu disse o resto das coisas que ele falou lá. Então, mas assim, as outras coisas ficaram muito claras. O áudio eu peguei muito. Todas as outras provas sempre tinham um ou dois áudios que eu não entendia o que é que significava. Eu lembro que na primeira prova que eu fiz, tinha alguma coisa que o cara decolava e reportava que tinha alguma coisa na pista, que teve um tire blowout durante takeoff e tinha alguma coisa na pista. Eu lembro que essa coisa na pista, eu não lembro o que significava, o que era. E eu não disse. Aí quando eu fui reportar, eu só disse, não, o piloto disse que teve um tire blowout durante takeoff e o controle falou outra coisa lá para ele. Enfim, sempre tinham um ou dois áudios que eu não entendi exatamente. Essa prova, apesar de eu ter achado que não entendi muito bem, eu entendi perfeitamente todos os áudios. Entendeu? Por isso que eu achei esquisito ter tirado 3 em interação. Não, interação tudo bem. Se aconteceu alguma coisa em vocabulário, foi aquilo que eu te expliquei. Foi exatamente aquilo que eu expliquei. Você talvez usou uma palavra, que nem ele deu os exemplos, eles deram os exemplos lá. Usou alguma palavra que não era apropriada, escolhas erradas que te levaram a isso. Então, escolhas erradas. Eu posso até ter usado, mas com certeza teve. Mas eu não sei a frequência. Mas a questão é saber a frequência. Porque se for uma frequência pequena, isso não vai levar um 3. Então, eles deram apenas alguns exemplos ali. Eu não sei se teve mais, né? Porque os exemplos que eles deram naquele documento que você me mandou eram poucos. Mas se teve mais, em termos de frequência... Você achou pouco? Eu achei pouco. Eles não colocaram todos os... Eles colocaram alguns exemplos ali. Eles não colocaram todos. Eu achei que eles colocaram todos os exemplos que eles podiam. Porque quando ele fala, tem que da interação, quando ele vai falar sobre a interação, nota que ele não fala nada. Ele só fala que eu não interagi apropriadamente. Só que eu tenho certeza que a interação foi apropriada. Porque, como eu te disse, eu entendi todos os áudios. E eu interagi apropriadamente. Eu posso ter errado a estrutura. Aí ele poderia encher os meus erros de estrutura lá, tudo bem. E até de pronúncia. E tem algumas pronúncias ali que, assim, é porque eu pronuncio mal, mas eu não pronunciei errado, que ficou em dúvida. E ele pegou e falou que eu tinha... Ele dá com certeza que eu tinha falado de tal jeito. Eu tenho certeza... Eu não lembro qual, mas o descent e o descend eu usei corretamente no dia, que eu lembro que teve um caso só. E ele falou que foi o contrário. Talvez eu não tenha falado de forma clara, assim, mais aberta. Então, eu acho que ele não poderia ter colocado... Isso que eu te expliquei, que às vezes soa que é de um jeito, pode ser que seja de outro. Por isso que eu falei que você tem que... Mas o que eu quero dizer é que no relatório que os caras fizeram, o que estava em dúvida lá, eles colocaram como certeza que eu tinha falado errado, para poder justificar o 3, entendeu? Mas eu achei que estruturalmente eu cometi... Porra, quando eu li aquilo ali, eu fiquei, caramba, eu falei tudo isso errado, não é possível. E realmente eu devo ter falado, porque eu não noto, realmente os erros de estrutura, às vezes eu não noto, eu falo e não noto, ainda mais no dia que eu estava bem cansado. Enfim, mas eu acho que eles descascaram tudo. E na parte de interação, eu tenho certeza que não foi para 3, porque o cara nem justificou. Ele colocou eu achei que ele colocou todas as palavras que eu errei ali. Certeza que ele foi atrás de todas elas e criou até essa conclusão, né? Nas que ficaram em dúvida, ele colocou como se fosse errado. Mas eu acho que nesses documentos eles não colocam todos, porque não dá para colocar tudo. Eles fazem apenas um apanhado para te dar um exemplo, para justificar o que... Olha, não aceitamos a sua né, você recorrer aqui por causa disso. Eles dão os exemplos. Mas se tiver vários, não vão colocar todos ali no documento. Note que de interação ele não falou nenhum exemplo. Ele só disse que eu interagi inapropriado. Ele não falou o que foi que eu interagi inapropriado. E tem duas formas de você interagir errado. Que isso que eu te falei, de você não entender os áudios, mas também tem aquela parte de você entender, que pode também ser alguma coisa relacionada não só aos áudios, mas ser relacionada às outras perguntas, outras partes. Por exemplo,
aquilo que eu te falei de você não responder uma pergunta adequadamente, porque você achar que o que eles estão querendo ouvir é tal coisa, mas não é, aquilo que eu te falei também. Então, isso também leva a problemas de interação. Então, tem as 3 coisas de interação, é responder rápido, ser resposta apropriada, que é essa questão que eu estou falando, e a resposta tem que ser apropriada, né? E tem que ser rápida e tem que ser informativa. Então, se não for informativa, se foi muito curta em alguns aspectos, que não são satisfeitos, nem como follow-up, pode levar um 3, dependendo da situação. Na foto também, por exemplo, na interação da foto, na interação da parte 1, na interação das perguntas da parte 3, não é só relacionar aos áudios, não é só os áudios em si, o entendimento dos áudios, tem todo um conjunto ali de coisas. Então, não sei para que lado isso foi. Agora, se, por exemplo, se foi algum exemplo de interação que eles têm alguma coisa, poderiam ter colocado no exemplo assim, olha, na hora que nós perguntamos tal coisa, você respondeu assim. E isso não era o que a gente estava esperando, mas eles não colocaram. Então não dá para saber, se teve algum problema ou não. Né? Aí agora o que você tem que fazer é o seguinte, respostas rápidas, interagir rápido. Não falar rápido, mas interagir rápido. Você não pode deixar mais que 3 segundos. Fez a pergunta, depois de 3 segundos você responde. Passou um áudio na parte 2, depois de 3 segundos você responde. Parte 3, terminou o áudio, responde. Por isso que na parte 3 tem a repetição, que é ótimo, porque você tem mais tempo para tomar nota, e na parte 2 é pedir repetição em todos, porque aí você tem mais tempo também. Então, ser esperto. E Na na verdade, parte 4 também, na verdade interagir. a repetição é boa porque você ganha tempo para anotar as coisas, não é nem porque você, a maioria das vezes eu estou até fazendo o teste aqui com você, eu peço para fazer de novo para dar tempo de eu anotar o que eu estou escrevendo. Isso mesmo. É mais do que compreender. Então, já me dá É. primeiro eu já consigo entender tranquilo. É que tem gente que às vezes quer impressionar porque acha que vai tirar um nível 5 com isso e esquece nível 5. É só mesmo a questão de você manter aí esse 4, porque Mas o nível 5 isso não é penalizado, né? Só para o nível 6, né? Que o pessoal fala que. pode ser que também depende do examinador. Se fosse com a Ana Paula, você pedisse repetição em todos na parte 2, ela não ia te dar 5. Nossa, o cara Já para deu, tirar já 5 deu, na já prova deu para deve. perceber. Já deu para perceber. Por mais que eles digam que ele tem o mesmo treinamento, tem diferenças entre os examinadores, sim. Não, com certeza. A recorrência de pessoas que nunca falharam no teste, né? Nunca. Ó, já estou pensando até em inglês agora, em português. Nunca reprovaram no teste. É muito alta com ela. E as pessoas ficam assustadas, né? Feito foi o colega meu que eu falei ontem, o comandante, o Elson. Feito foi o colega lá da Uniazul, o chefe também com ela. Que as pessoas vão até despreparadas para falhar, né, no teste, entendeu? Porque pô, já fizeram, sei lá, 5 vezes, 4 vezes o teste e não reprovaram. Faz com ela e reprova, né? Quer dizer, só isso já é um indício de que ela realmente é mais rigorosa. Né? Agora, deixa eu fazer umas perguntas aqui que toda vez eu esqueço. A gente estava falando aqui, eu estava escrevendo aqui, acabei de ver aqui. Quando eu vou falar, quando você fala assim, imagina a situação e você viu o drone voando lá e você pediu para parar devido ao drone interage apropriadamente. Aí eu falo, ground control, Nikon 23, we stop it. Taxing ou we stop at tax? Qual que eu uso? É taxing no gerúndio, né? Stop taxing. Yeah. Gerúndio. Stop it, nós paramos, eu parei o táxi, ou seja, I stop it, no passado, Yeah. né? I stop taxing. Yeah. But stop ou stop it? Se você falou parou, então é stopped. Ok, eu parei o táxi. Todos os dois com taxing. Taxing. Yeah. Ok, deixa eu colocar isso aqui. Ok. A outra questão. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Nossa, minha cabeça tá ruim. Taxing. Ah, tá. Tinha uma palavra que eu lembro que na primeira vez que eu estudei aqui, tinha uma foto que tinha tipo um cemitério de aeronave. Aquilo é Aircraft Boneyard? É assim que se chama? Yes, aircraft boneyard. Aircraft Boneyard. Não estava lembrando dessa palavra e não estava certo se era isso mesmo. Mas Aircraft Boneyard. Tá certa a pronúncia, né? Boneyard. Boneyard. Ok, maneuvers, police. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma pergunta sobre isso. Therefore, crew members. Tinha outra pergunta, mas eu não lembro agora o que era. Enfim.
Ok. Acho que é isso. Então, eu percebi que nas fotos você está até mandando melhor, porque está mais com mais dificuldade nessa parte 1 mesmo. Então, você foca bastante nessas perguntas de parte 1. Deixa elas mais redondas, sem medo. Tá, eu confesso que eu não tava lendo esse material. Quando você me falou, o que foi que eu vi? Eu não tava, porque como geralmente eu fico lendo o material que você manda no celular, quando tá em Word, ele abre, é complicado, ele abre outro aplicativo, é uma confusão danada para abrir. Geralmente eu pego em PDF, mas eu acabei de transformar ele aqui em PDF para ler ele mais, porque o que eu tava lendo mais era uma outra pasta lá que tem as perguntas no futuro, no passado e no presente. Eu tava lendo bastante aquele lá. E lá não tem início. Ah, tá. Lá não tem situação de environment. Uhum. Tipo, o que é que as companhias fazem para melhorar a natureza, alguma coisa assim. Eu não sei se nesse aqui, nesse Word que eu transformei em PDF, agora tem. Eu tentei procurar alguma coisa sobre isso e não consegui achar. Eu vou tentar dar uma olhada. Se tiver algum outro exemplo, se você puder me mandar. Eu não Tá, sei se tem sobre nessa environment. parte aqui. Depois eu te mando alguma coisa sobre environment, uma resposta, alguma coisa. Mas lembra que eu te mandei esses 50 perguntas, que eu te mandei num outro e-mail separado, eu acho. E essas 35 respondidas nesse material importante. Você dá uma olhada nas 50 também, porque tem outras 15 que não estão respondidas, que são importantes também. Então, Eu tinha feito em Aviation Topics. Aviation Topics, tem lá 50. Aviation Topics. Não, esse Aviation Topics são subjects, né? São matérias, essas coisas. Aí depois tem o extra, material extra. Nesse material extra tem Aviation Topic Part 1. Aí tem dividido sobre com as sentenças do verbo. Depois tem 100 Aviation Topics. Que você está olhando aquele mais antigo que eu te mandei faz tempo, que tem tudo. Aí em vez de procurar ali, eu já estou mandando separado. É tudo que está ali, mas separado. Então, em vez de você está olhando daqueles mais antigos que eu te mandei quando você estava fazendo aula antes, né? Então, a gente mandei lá o feedback de outros pilotos, etc. Mas você tem que ver a partir do momento que a gente começou aqui, por exemplo, Reporting Phrases, parte 3, mas principalmente quando a gente começou a aula, que foi em... Quando que foi mesmo? Em maio, né? Nossa, então, não. Foi. Agora, dessa segunda parte? Dessa vez foi em maio aqui. Foi maio, eu fiz a prova então de aí teve lá, aula do 12/5, aí te mandei a aula 12, aí já comecei a te mandar mais material, aí comecei a mandar de novo. Parte 1 e parte 4 é o nome do e-mail. É aqui que está 50 perguntas. Porque ali tem 100 perguntas, eu retirei 50 dali. As 100 são importantes? São. Mas eu retirei 50 mais importantes. Pode ser que alguma dessas 100 ali que está ali, mas não tem resposta nessas 100 que está ali. 100, mas ainda tem 110. Eu tirei 50 de lá. E essas 50 estão aqui, ó, parte 1 e parte 4. Tirei 100 de lá. Tirei 50 de lá. Aí pronto, está lá. Ou não, peraí, deixa eu só ver aqui, fazer um teste. Top 100. Tem material importante. Tem parte 1, Aviation Topics. Deixa eu só ver se eu... Topics, Answers. Aí tem Top Picture Part 4. Deixa eu só ver se eu... Não, acho que eu fiz cagada aqui. Desse e-mail que eu mandei logo em seguida, parte 1 e parte 4, eu coloquei as 100 perguntas mesmo, acho, aqui no documento. Acho que foi, coloquei as 100 perguntas. Não, deixa eu ver. Na pasta que tem material importante para mim, tem as 50 perguntas sem resposta e tem Aviation Topic Answers, que está em Word. Aí eu botei ele em PDF aqui agora, aí tem 35 com resposta. Tá, deve ser isso mesmo. Então tá nesse mesmo e-mail. Então é aquele primeiro e-mail que eu te mandei lá, parte 1 e parte 4, que eu te mandei, acho que foi no dia 3 de junho. Não, mais ou menos 13 de maio, 13 de junho, sei lá. O título é parte 1 e parte 4. Ali o que é importante é você ver os exemplos de descrição de foto, ali que tem descrição de foto bem mais complicado, bem mais exagerado para você te extrair vocabulário. Mas os outros dois documentos, que é Aviation Topics, Top 100, que são perguntas 100, ali você não precisa usar todas essas 100, usa as perguntas que tem 50 e o de 35 com resposta. E aqui tem Top Picture for Part 2 and Part 4. A não ser que você queira ver algumas fotos de Parte 2, que são drones, aquelas coisas de balão, etc., que pode cair na Parte 2. Mas então esse documento aqui não é tão importante. Então o que é importante é você olhar
Reporting phrase é claro que você já definiu quais que você está utilizando, eu espero que sim, né? Então, se você tiver alguma dúvida, você volta para lá. Unexpected situations, lembra? Eu te mandei tudo no vídeo que eu te mandei ontem, eu mostrando tudo de novo. Comparing situations ali, unexpected, os modelos, você já está com o modelo na cabeça, só precisa... Você já decorou o modelo, percebi. Você só precisa tomar cuidado com aquele worse than and the worst, né? Aquilo lá que eu te falei. E material importante é o que você tem que ver. Material importante... Eu escrevi na pronúncia como se fosse uma palavra só. Para não correr o risco de errar. Isso, você tem que focar nesse material, material importante, porque aqui tem os statements. Os statements eu falei, não compensa. Apesar que você está tendo dificuldade com statements, você está mesmo. Pode ser que você ferre o seu statement, mas é um só. Eu acho que estudar vários statements, na prova só cair um, não vale a pena. Você tem que focar em outras coisas. Mas se você tiver tempo de estudar alguns statements, você olha aqui os mais comuns. Mas não é o foco. É parte 1, Aviation, esse material em PDF, tem 50 perguntas. E o outro que é o Word, que está com resposta. Então, você olhando com resposta, já O statement que você fala é exatamente o quê? da parte da foto. To what extent do your words agree with state? Está lá no material importante. E o Unexpected Situations são 130 perguntas de parte 3 também que você tem que ler. Então, o material importante é o mais que você tem que focar daqui para frente. As fotos que estão caindo, parte 1, 50 perguntas e as 35 com respostas para você extrair ideias. Unexpected Situations, perguntas, tem 130 perguntas. E o Statement, se tiver tempo. O mais que você tem que focar é nesse material aqui. Agora, você percebeu que você está com problema em parte 3, que não está, eu acho que percebi que está redondo, aí você volta naqueles documentos que eu te mandei de como fazer o report and speech, aquela aula que a gente teve de unexpected situations, né? E os 51 testes também você continuar ouvindo e praticando, tá? Ouvindo e praticando. É só isso. Praticar esses 51 testes, continuar e focar nesse material importante, esse meio de material importante, ok? Resposta, pergunta técnica, você não sabe responder, ou você pesquisa, ou você vai no IQ Topics e lê um documento sobre aquele tema. Que pergunta que eu tive dificuldade é sobre decompression. Vai lá, procura algum tópico de decompression e lê, para adquirir literatura, adquirir conhecimento. É isso que você pode fazer, é bem prático. Não conseguiu responder essa pergunta, volta, tá. Ou você pesquisa nos seus materiais, como você é instrutor de voo, tem que estudar várias coisas de emergency situations. Então, você deve... Ou se você não sabe explicar em inglês, mas você sabe explicar em português. É só você se virar. Ou pesquisa nos seus meios de pesquisa, como instrutor, ou você pesquisa na internet, ou você pesquisa no IQ Topics. Pronto. É só você olhar. Sei responder? Sei. Pum, respondi. Tum, respondi. Essa aqui eu não sei. Eu tô falando das 130 perguntas técnicas de parte 3. Pronto, é bem prático. O resto não precisa focar. Linkers, não tem mais tempo para ficar estudando linkers. Eu uso o que você já sabe. Tá? Exemplos aqui de linkers também não tem. Vocabulário, etc. Pode estudar aquele material de vocabulário, aquele das fases do voo. Se você puder olhar, olha para você verificar algum vocabulário diferente. E só isso que você tem que fazer. Focar nesses 51 testes, material importante. E o resto que você tem que olhar é pesquisa, dependendo da sua performance. Viu que tem algum problema aqui? Ou por que eu posso verificar em outro material para melhorar isso aqui? Isso aqui, pronto. É bem direto ao assunto. Isso aqui eu não tenho problema. Então vou pesquisar. Então, é isso. Então, mas você tem que focar mais nas perguntas. Perguntas parte 1 e continuar estudando os 51 testes. É o que mais você precisa. Tá? Ok. Então, foca o seu tempo nisso, nessas perguntas aí, daqui para frente. So, that's it. So, thank you very much for today. See you tomorrow. See you tomorrow at same time. And remember, keep your confidence going, okay? Thank Okay. you. That's it. Bye-bye. See you. Okay, bye-bye. See you. Thank you. Thank you.